Olá, está começando o F-News. Quero te pedir para se inscrever no canal, deixar um like, ativar o sininho, colocar em todas e compartilhar para nos apoiar. E sem mais enrolação, logo após a vinheta, vamos para as notícias. Fufuca assume o Ministério do Esporte. André Fufuca, do PP, tomou posse no dia 13 de setembro, tornando-se o mais novo ministro do Esporte, cargo anteriormente ocupado pela atleta Ana Moser. Veja o que ele falou, abre aspas: ao me juntar a este governo como ministro do Esporte, terei claro que dar as respostas do meu setor e dar continuidade que todos esperam da gestão da minha antecessora, de quem sou fã antes de tudo, Ana Moser. Influencer Carol Heller inicia a prática homoafetiva após conversão. No dia 10 de setembro, a influenciadora Carol Heller decidiu renunciar à prática homossexual e aos vícios que tinha, para viver em Cristo. Ela relatou em suas redes sociais como foi a sua conversão. Confira o vídeo. Pensamentos muito negativos e resolvi abrir uma live. Disparei a chorar, chorando muito. Por coincidência, eu cliquei no botãozinho de pedidos para subir na live. Tava lá o pastor Wellington. Eu falei, gente, esse homem tá aqui por um motivo, eu preciso de oração. E foi quando o pastor Wellington subiu na live e me falou sobre Manaim, sobre o retiro. Eu falei que eu precisava de um momento fora, um momento com Deus. E foi quando eu passei a ter contato com o pastor Wellington, senti que era de Deus e vim para Manaim para conhecer o retiro espiritual. Imaginava um outro tipo de retiro espiritual, confesso, mas foi melhor do que eu imaginava. Assim, o meu encontro com Deus, minha aproximação com Deus foi diferenciada. Cheguei aqui pensando em tirar minha vida mesmo. Conversei muito com o pastor Wellington sobre isso, ao ponto de já não desacreditar da minha vontade, do porquê que eu estava aqui, enfim, porquê de viver, né? Eu acho que é isso, a vida sem Cristo, ela não faz sentido. Eu volto para São Paulo sem expectativas, mas com vida. Eu não quero colocar expectativa, eu sou falha, mas eu quero alimentar o meu espírito, né? Não quero viver para os outros, mas sim viver de fato a minha verdade com Deus. É isso que eu levo daqui, a verdade. Eu aprendi muito sobre a verdade aqui. Sobre máscaras, né? Sempre deixando ali as suas armaduras, né? Falando do seu eu, do seu verdadeiro eu. Olha, eu cometi este pecado, eu cometi esse delito, eu vivi isso, eu já passei por isso. Então isso meio que já me desarmou, assim. Eu falei, essa pessoa que está pregando para mim é um ser humano como eu e ninguém está aqui para me julgar. Mas eu vim para ser confrontada. Eu já vim sabendo disso e é isso que eu tive, um confronto para cair na realidade. Não tem opção, ou é Cristo ou é Cristo. Sem ele eu já estava morta. Então, assim, a decisão de morrer para o mundo. Então eu decidi, de fato, morrer para minha carne, para os meus desejos. Eu sei que vai ser uma luta muito dura, porém eu quero viver para Cristo. De Cristo, por Cristo eu estou aqui, para Cristo eu quero viver. Vamos ao Giro News de hoje. Passagem de ciclone no sul causa enorme estrago. Fortes chuvas no Rio Grande do Sul causam estragos, mortes, enchentes e milhares de pessoas ficam desabrigadas. Com a elevação de rios, várias casas ficaram embaixo d'água e pessoas e animais tiveram que serem resgatadas. Confira.
Veja também. Brasileiro foragido nos Estados Unidos foi finalmente capturado. Condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada a facadas, Danilo Cavalcante fugiu do presídio na Pensilvânia. Depois de buscas incansáveis, a polícia o encontrou embaixo de uma pilha de madeira, utilizando o auxílio de câmeras térmicas e cães farejadores. Foram cerca de 500 policiais e o FBI. O brasileiro escapou da prisão, escalando a parede. É o Homem-Aranha brasileiro. Vamos conferir. Lula diz que receberia Putin no Brasil tranquilamente, mas muda o discurso. Alvo de ordem de prisão pelo Tribunal Internacional por crimes de guerra, Vladimir Putin ordenou a deportação ilegal de centenas de crianças ucranianas para adoção na Rússia. Veja o que falou o deputado Gustavo Gaia sobre o assunto. Só que ele passou uma vergonha, ele envergonhou o Brasil de tal forma no mundo nesses últimos dias, mas de tal forma que até ele, tendo a imprensa comprada, teve que recuar e tentar desfazer o que ele falou, só que ele só complicou ainda mais a sua situação. A situação dele não tá boa, né? Abandonou Rio Grande do Sul, a Janja esbanjando lá fora, querendo um novo avião que vai custar 80 milhões de reais pra ele ter uma cama de casal, pra poder pegar a Janja lá a 8 km de altura. E todas essas merdas, né, essas besteiras que estão acontecendo, tá diluindo a imagem dele, que já é ruim, porque o cara é um ex-condenado, é um descondenado que foi colocado na presidência, chefe de facção criminosa. Só que o que ele fez durante essa viagem na Índia foi tão pavoroso, foi uma aberração internacional, tão inédita, que ele teve que recuar. Mas a forma que ele recuou foi a mais absurda. Vamos lá. Aqui ele tentando falar, você sabe do caso do Tribunal Internacional, o Tribunal de Haia, no qual ele falou que não vai prender Putin, inclusive convidando Putin, que tem um mandado de prisão desse Tribunal Internacional, do qual o Brasil é signatário. Ele fala que se o Putin vier ao Brasil ele não prenderia. Aí a situação ficou tão ruim que ele foi obrigado a falar isso aqui. Presta atenção. Eu não estou dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber. E isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Presta atenção, dizendo ele nem sabia da existência desse tribunal. Vamos de novo. Estou dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber. E isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Beleza, ele tá lá fora, na Índia, dando entrevista pra imprensa mundial, falando que ele nem sabia da existência desse tribunal. Só que aí, meu amigo, os fatos mostram que, mais uma vez, ele tá mentindo. Bolsonaro tem que ser julgado em tribunal internacional por atuação na pandemia, diz Lula. Peraí, então Lula sabia que tem um tribunal internacional. Eu acho que não teve no mundo um presidente negacionista como o presidente do Brasil, disse petista durante visita à Espanha. Isso foi em abril. Isso foi em abril desse ano. Calma que tem mais. Defesa de Lula planeja recorrer ao Tribunal Penal Internacional em Haia. Uma vitória favorável à liberdade ou a candidatura do Lula na Corte de Haia obrigatoriamente teria de ser seguida pelas autoridades brasileiras. Ou seja, uma decisão desse tribunal obrigatoriamente tem que ser seguida pelas autoridades brasileiras. Porque o Brasil é signatário desse Tribunal Internacional. Ou seja, o que eles decidem lá, o Brasil tem que fazer. E aí, isso aqui foi em 2018, ou seja, desde 2018, o Lula já sabia o Lula já sabia da existência desse Tribunal Internacional. 2018. Esse foi em 2018, esse aqui foi em abril desse ano. Então, não existe ela de que ele não sabia. Não existe essa de que ele não sabia. Ele sabe, mas decidiu ignorar completamente para poder receber um amigo ditador aqui. Da mesma forma que ele ignorou a justiça americana, que tem um mandado de prisão e recompensa do narcotraficante Maduro, e ele recebeu o Maduro aqui. Veja também. Ministros do STF
julgam réus dos atos do 8 de janeiro. Durante o julgamento, o desembargador aposentado, Sebastião Coelho, falou o seguinte sobre os ministros. Abre aspas. Vocês são as pessoas mais odiadas do país. O advogado reclamou ainda que o seu cliente não via a família já fazia meses, porque os familiares não possuíam cartão de vacina para entrar no presídio. Confira. Agora, quando o Ministério Público vê que não tem prova contra essas pessoas, vem pedir ao relator que entregue, que ofereça um acordo de não persecução. Se eu fosse advogado de qualquer um deles, eu diria: não aceite. Não aceite. É indigno você confessar aquilo que não fez para obter um benefício. Eu jamais confessarei na minha vida alguma coisa que eu não fiz, a não ser sob tortura. Nunca fui torturado, nem física, nem psicologicamente. Não sei como é. Talvez, senhor Michel Alexandre Moraes, sob tortura eu confesse alguma coisa. Mas fora disso, ninguém vai dizer que eu vou confessar o que eu fiz sem eu ter feito. E nenhum brasileiro de honra, de vergonha na cara, pode confessar aquilo que não fez para se livrar de um processo. É melhor sofrer as dores da não confissão do que a vergonha de confessar aquilo que não fez. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a vossas excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram-no perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu o dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. É tão responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossas excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses 2 lados, aponta para a bancada dos ministros. As pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Não vi no enterro, no velório de sepultura pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber, e alguém tem que dizer isso diretamente. E finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Aponta o dedo indicador para os ministros, para si mesmo, para a bancada. E, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e, não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. Mais notícias. Clima esquentou na CPMI do 8 de janeiro. Veja os detalhes. O deputado Felipe Barros, do PL, disse que a relatora combinou as respostas com o general G. Dias 2 dias antes de o general ser ouvido na CPMI. Confira os detalhes. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Erlando, que
supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, 2 dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Orlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado, nós temos o documento compartilhado e, de outro lado, a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhado nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias, e as perguntas são idênticas, são as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplica as normas de impedimento e suspeição, mas politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está eivado de uma grave suspeição. Está eivado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas através de seu chefe de gabinete com um depoente que estava aqui como testemunha ou como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar, o senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. Questão de ordem. Antes de conceder a questão de ordem, Vossa Excelência, a senadora que já me pediu a palavra, que ela foi citada, ela vai falar em seguida, eu passo a palavra a Vossa Excelência para a sua questão de ordem. Presidente, sobre a publicação do Gabriel, sobre, inclusive que Vossa Excelência citou agora há pouco mais cedo, eu vi de fato essas mensagens que foram compartilhadas, me parece dele com o próprio G. Dias, né? Do próprio Gabriel com o G. Dias, Felipe. Eu estou aqui inclusive com elas. Depois eu fui lendo todos os demais, além dele falar do Gabriel, que eu nunca vi na vida, não faço a menor ideia de quem seja, nunca troquei qualquer mensagem antes, nem depois e nem nunca. O G. Dias, a primeira vez que eu vi o G. Dias pessoalmente foi aqui nesta comissão. Nunca troquei qualquer mensagem com o G. Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete, deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, conversei depois com minha assessoria sobre isso. Da mesma forma também, sendo deputado Felipe, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por Vossa Excelência, Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, todo o levantamento era se ele tinha fraudado um documento. Eu não fazer essa pergunta que é elementar,
seria uma intransigência, seria uma prevaricação da minha parte. A deputada agora há pouco falou até uma coisa interessante para o presidente. Falou: presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas, que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas. Sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui nas plenárias, senhor deputado Felipe. Então, por favor, da mesma forma como Vossa Excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, eu poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolas, o procuraram para sabe-se lá para quê. Então, por favor, não tente criar uma suspeição sobre um trabalho que eu estou fazendo, que, aliás, o senador Flávio Bolsonaro me fez uma outra acusação. Me disse, cadê a taquigrafia do Flávio? Ele já me colocou que eu teria trazido de uma forma preliminar uma culpabilidade ao G. Dias, ou seja, vocês da oposição estão se contradizendo entre si. Um diz que eu combino, o outro diz que eu acuso. Então vocês têm que se decidir o que vocês querem de fato nesse sentido. E o salve de hoje vai para alguns seguidores do F Dicas. O primeiro vai para o Arthur de São Paulo, do canal Arthur Games. Olha só o pedido dele. Manda um salve para o Arthur Games de São Paulo. O segundo é da Cristiane Ferreira de Avaré, do canal Cristiane e Reinaldo. Olha o pedido. Só notícias boas. Fiquei por dentro de tudo. Eu quero um salve de novo. Sou de Avaré, São Paulo. O terceiro é o Antônio de Joaçaba, Santa Catarina, do canal AJR pelo Brasil. Olha o pedido dele. Olá, amigo. Parabéns por mais esse lindo trabalho. Muitas informações do Brasil e fora também. Sucesso sempre. Eu quero. Abraços. Fique com Deus. O quarto salve vai para Ivetinha, Isa, Luciano e Aisha. O canal deles é Ivetinha e suas aventuras. Eles não mencionaram a cidade. Olha o pedido deles. Um salve para Ivetinha e sua equipe, Isa, Luciano e Aisha. E por último, a Elisângela Chuse, de Paranavaí, Paraná. E o canal dela é Uma Casinha Pequenininha. Olha o pedido dela. Eu também quero um salve. Por favor, amigo. Meu nome é Elisângela Chuse e eu sou de Paranavaí, Paraná. Parabéns pelo vídeo de hoje. Foi muito interessante. Eu nem sabia que o Fausto Silva estava doente. Vou rezar pela saúde dele. Tamo junto, amigo. E se você quer ter um salve no próximo F News, deixa aí nos comentários. Eu quero. E coloca o seu nome e a sua cidade.